te falar que a torcida mais triste hoje é a do Coritiba, vocês concordam comigo? Não. Não digo que tá triste, não. não tá triste, mas A é menos feliz. Menos feliz é melhor, tá? Menos Não feliz acho, das 4. não acho. Eu acho que é possível no sentido de que... Pela reação da galera. A reação do jogo anterior e que era pra ter sido campeão no Couto. É. Então, assim, o título ia vir porque... Não, eu acho que a gente podia falar que semana passada, sim, era a torcida mais triste, mesmo tendo garantido o acesso. Agora, o único hoje... garantido É naquela que a rodada. resposta da torcida foi bem legal, inclusive. Agora Foram sim. receber os jogadores no aeroporto, né? Isso também é De verdade. jeito nenhum. Hoje não, pô. Hoje, inclusive, tinha gente que tinha ficado muito puto da cara semana passada, que hoje tá muito feliz. O torcedor lavou a alma nesse final de semana, vamos dizer certeza, assim, né? Que com a certeza. sensação semana passada foi exatamente essa E que vocês uma estão coisa falando, que eu sim. acho que foi muito interessante, assim, que o elenco trouxe muito disso pro torcedor. Então a galera compartilhando um monte de vídeo e tal, do avião, de live dos caras, a live do Depena lá, que até provoca rival, mas tipo a comemoração dos caras no gramado. Eu acho que isso trouxe pro torcedor essa sensação de conforto. Vamos aprofundar no Coxa, então? Vamos pra começar a nossa falar do resenha Coxa. aqui? Porque o Coritiba vence o Amazonas num jogo com o DNA Coritiba, né? Começou sendo dominado pelo Amazonas, 35 minutos o Amazonas era melhor. O Coritiba ameaça pressionar o Amazonas, consegue o primeiro gol numa entregada do Amazonas, que era a pior defesa. Ou acho que terminou como pior defesa mesmo da competição, né? E daí o Coritiba faz o primeiro gol, um cara que simboliza muito o Coritiba hoje, né? Que é o Sebastião Gomes, né? O cara que representa o torcedor, é o capitão da equipe. O torcedor morre de amores pelo Sebastião Gomes, justificável, né? E daí o Coritiba faz um 2-0 logo com o Yuri Castilho, né? E quem diria, né? O Yuri Castilho fazendo gol é pra ser campeão mesmo, né? Tão criticado, né? Tão criticado Não, Yuri e Castilho. assim, é simbólico, né? Porque a gente viu, ao longo de toda a temporada, um Coritiba que pouco conseguia atacar em transição, né? Um time que tinha muito da posse da bola, muitas vezes uma posse de bola sem eficácia em questão de ofensividade, sem ser uma posse de bola mais direta, né? E aí você consegue ver que os 2 gols contra o Amazonas saem em lances, não exatamente de contra-ataques, mas lances que saem de uma transição. 2 roubadas de bola, né? O primeiro gol, beleza, ainda tem uma jogada que não é tão direta assim, mas o segundo é um lance total de transição, com o ponto atacando a profundidade, sendo lançado e concluindo a jogada. Então, assim, até não sei se vale a pena a gente ficar falando do que foi o Coritiba contra o Amazonas, mas olhar para esse cenário para a próxima temporada, pensando que talvez seja um caminho de evolução para o Coritiba, acho que pode ser um caminho interessante. E outra coisa que foi muito interessante no jogo de ontem e que pode ser mantida para a próxima temporada, e que já apareceu, obviamente, em outros momentos também, é que o Coxa fazia quase que um 4-4-2, né? Porque você tinha o Alisson com o Seba Gomes, o médio esquerdo, e o Ronier se tornava muitas vezes o médio direito, com o Josué mais centralizado. E o Yuri Castilho ao lado do De La Torre em muitos momentos, tanto que faz o gol dessa maneira, né? Então é uma variação do 4-2-3-1, que é sutil, é verdade, mas pode ser talvez um esquema talvez um pouco mais competitivo no sentido de você atacar em transição. Então existem lições que o Coritiba tira dessa Série B e lições grandes, que é possível ganhar a Série B sem ter um ataque minimamente eficiente. Agora, a grande lição, o grande aprendizado é que se você melhorar um pouquinho o ataque, você tem um time muito competitivo para jogar a Série A do Campeonato Brasileiro. E aí necessita naturalmente a melhoria das peças. Exatamente. Isso é muito claro. Todo mundo, eu acho que tá careca de saber disso, né? Que não dá para ir para a Série A com as peças que estão hoje. De La Torre, por exemplo, não deve ficar. O Coxa teria que pagar, acho que é 7 milhões de reais pro Sport para comprar ele, naturalmente não vale a pena. Sim. Né? Mas assim, Yuri Castilho vai ficar. O Coxa comprou ele durante a janela do Mundial, né? Sim. Então, assim, acho que tem pontos a evoluir. Tem uma base, entre aspas, sólida para construir um time, só que precisa de muita evolução. Muita evolução. O Coritiba precisa reformular bastante o elenco, né? Assim, sendo bem sincero, o Coritiba com o tipo de jogo que faz na Série B, ele só funcionaria numa Série A se você tivesse um contra-ataque muito potente mesmo, né? E o Coritiba não consegue passar nem perto disso, né? Realmente, o jogo contra o Amazonas foi o Coritiba no campeonato inteiro jogando dessa forma, né? E foi um jogo que não tem nem o que dizer, né? Porque foi a mesma coisa as 38 rodadas. Foi um time muito constante, né? E foi o mesmo futebol apresentado. Mas pra Série A tem que mudar completamente. Não tem. A gente vê o futebol brasileiro como você te proporciona essas jogadas mais diferentes formas e ter sucesso sem ter o elenco mais caro, sem ter as melhores peças. O Mirassol, é claro, é o melhor exemplo na questão de jogar bonito, jogar ofensivo, ter um trabalho para tentar pressionar o adversário e tudo mais. Você tem o Vitória do Jair Ventura, que é um time que se defende extremamente bem, consegue controlar os jogos sem bola, coisa que o Coritiba fez muito bem na Série B desse ano.
e não à toa bateu campeão, porque não foi por conta do ataque, todo mundo sabe, foi por conta da defesa, e que consegue ser um time que transiciona muito bem, que coloca muita gente no campo de ataque do adversário e incomoda os adversários. Você pode fazer um time que joga pra frente e um time que joga fechado. O Mozart já mostrou que ele é mestre em jogar com bloco baixo, em negar espaço aos adversários, em ser um time que sofre pouco finalizações e até sofreu mais do que deveria contra o Amazonas na primeira metade do jogo. Primeiros 30 minutos do jogo, antes de fazer 1-0. É engraçado, né? Toma um gol no segundo tempo, mas não dá a impressão de que vai tomar um empate, de que o jogo tá nervoso. O jogo fica naquele marasmo que o Coritiba proporcionou muitas vezes durante o ano. Contra e que o Paysandu foi assim também. Eu ia citar isso. E que foi o jogo do eficiente. Paysandu é muito parecido. Quantos jogos o Coxa ganhou fora de casa iguais a esse? Exatamente desse jeito. Então tem uma forma de jogar, vai pra Série A com uma espinha dorsal, eu acredito, e com um treinador que tem uma ideia de jogo, que já conseguiu aplicar essa ideia durante o ano. Isso é fundamental, porque o Coritiba tem sido o time que quando sobe ou quando consegue se salvar na Série A, muda tudo de um ano pro outro. E aí passa o estadual, muda tudo de novo. Esse ano não vai dar tempo. Exatamente. Esse ano o Brasileirão começa em janeiro vai ser junto com o muito estadual. rápido. Exatamente. E aí uma situação que eu gostaria de até dar um parabéns pro Mozart aqui, que ele foi muito criticado, né? E Você sabe que os caras estão ouvindo, hein? Então não. vai falar, Não, os porque, treinadores assim, estão escutando. Eu falei aqui há algum tempo atrás, quando a gente ia chegar na reta final da Série B, eu trouxe alguns dados aqui de que as últimas 10 rodadas do Mozart, nos seus últimos 4 trabalhos, Mirassol em 24, 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 70% de aproveitamento. Mirassol de 23, 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 76,6%. Guarani em 2022, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, 73%. E o CSA em 2021, que inclusive fez o melhor segundo turno da história da competição, que o Mozart entra em último e termina em quinto. 6 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 66,7% de aproveitamento. Esse ano, ele manteve o aproveitamento, tá? Ele repetiu o ano passado. 6 vitórias, 3 empates e 1 derrota, 70% de aproveitamento nas últimas 10 rodadas. Então, assim, o Mozart é um cara que entrou com o Coritiba no G4 na 9ª rodada e simplesmente não saiu mais. Acho que o primeiro acerto pro Coritiba na próxima temporada realmente é a renovação do Mozart, né? Ah, com certeza. Sendo bem sincero, eu critiquei ele em vários momentos pela questão do ataque, mas o que ele conseguiu fazer nessa temporada foi fazer o time mais constante da Série B, né? O único time que esteve praticamente o campeonato inteiro nas primeiras colocações e até em questão de desempenho, pro bem e pro mal, né? O Coritiba foi regular na competição. Nunca foi um time excelente, nunca foi um time desastroso, né? Realmente, em alguns momentos, principalmente pegando times fechados dentro de casa, sofreu bastante, né? Mas acredito que para a próxima temporada o Mozart tem algo de lição para tirar nessa temporada e de tentar melhorar o seu repertório, né? Porque defensivamente ele já é um treinador muito bom. Agora, ofensivamente, faltam alguns caminhos aí para ele. Mas ele foi desenvolver. consistente. Então, Foi mas consistente. aí E tem foi uma o time questão, mais né? consistente da B e é consistente. O Dalk falou do retrospecto das últimas 10 rodadas, mas os times do Mozart, quanto sofrem os times do Mozart? Quanto os times do Mozart são times que são sacos de pancada 2 e pega. anos em sequência, a melhor defesa do campeonato. Exato. Então, E pega os assim- últimos times que ele treinou. O Mirassol do ano passado é totalmente diferente do Mirassol desse ano. Muito. E era um time que até atacava mais que esse Coritiba de 25, tá? Era um time que era um pouco mais fluido, um pouco mais. E era melhor em casa também. Também. Esse ano foi melhor Aí fora. eu né? vou fazer um questionamento pra você. Eu falei sobre isso hoje no programa. Sabe quantos pontos o Coxa fez em casa esse ano? O Coxa fez 30? Hein? E 5. 35. Foi melhor em casa do que fora. Fez mais pontos Em 2022, que se salvou do rebaixamento pra Série B, porque ganhou só jogos em casa, ganhou só um jogo fora, foi contra o Juventude, fez 38. Em 2021, na Série B, que passou o carro em todo mundo e todo mundo comemorou o acesso em terceiro, aquele jogo contra o Brasil de Pelotas, fez 37. É muito diferente? Não, É claro não é. que no É mental. extremamente É semelhante. claro que pro torcedor. O que o torcedor vai imaginar e vai lembrar nessa campanha? 7-0 a 0. O tanto de 0-0 em casa. A frustração do jogo contra o Atlético, amassar o Goiás e não ganhar, amassar a Chape e não ganhar, amassar o Remo e não ganhar, jogar com a mais o jogo inteiro contra o Novo Horizontino e não ganhar. Né? Só que, no geral, foram 35 pontos. E o 0-0 soma ponto, né? Soma E assim, ponto. claro Então. que empatar em 0-0 não é o melhor resultado que você pode fazer em casa, né? E acho que as atuações do Coritiba dentro de casa justificaram mais do que os 35 pontos somados. Mas ainda assim, causa frustração, por mais que não seja uma realidade, né? E é interessante, quando a reclamação, a crítica poderia ser melhor,
é porque o trabalho tá longe de ser ruim, né? Claro que a gente chega aqui e fala que o trabalho do Coritiba ofensivamente é abaixo, e é mesmo. O Coritiba tem 37 gols marcados, 39 agora, né? Depois da última rodada. 39. Tá à frente só dos rebaixados. É isso? Esse é o número do ataque, né? É muito pouco. Até um rebaixado tem mais. Ferroviária. Então, exatamente. O Ferroviária tem mais gols. O Carlão fez metade dos gols do Coritiba fez no Isso é campeonato. absurdo, assim, sabe? É uma questão que tem que gerar, sim, uma crítica. Mas acho que também não é por isso que o trabalho é ruim. E muito Não pelo é, contrário. também acho. Muito pelo contrário. O trabalho, no geral, é muito bom. O trabalho defensivo do Coritiba é muito forte. E eu queria até apontar uma tendência aqui, né? Porque você olha, ao longo de toda a competição, os times que mais conseguiram ser constantes, Coritiba, Criciúma, Goiás, né? Novo Horizontino, são times que estão na parte de cima da tabela defensiva, as 4 melhores defesas do campeonato. Quem sobe? O Coritiba é o único das 4 melhores defesas. Sobem Chapecoense e Atlético, os 2 melhores ataques, e o Remo, que não tem um destaque defensivo, mas que tem um atacante muito qualificado, que é o Pedro A Rocha. questão é que o Remo perdeu 8 jogos, assim como o Coritiba. Exato. Então, aí fica essa questão. Então, assim, foi uma tendência ao longo de toda a temporada. Quem esteve com a melhor defesa ficou em cima o ano todo. Mas quem conseguiu acelerar por ter os melhores ataques, os ataques mais eficientes, subiu também. Então, na Série B que a gente pintava que o lado defensivo importava mais, acabou que os times de melhor ataque também subiram para contar essa história. E o Will lembra bem aqui que nas 7 primeiras partidas do Coxa em casa, o Coxa tem 6 vitórias. E que essa sequência negativa que fica marcado de fato, porque se você for pegar os últimos 6 jogos, são 3 vitórias e 3 empates. 3 vitórias fora, 3 empates em casa. Isso que fica marcado, querendo ou não, negativamente, né? Só que, e eu vi muito torcedor falando, tem que melhorar o rendimento. Cara, se ano que vem fizer 35 pontos em casa, meu irmão, na Série A, Nossa. você tem que ajoelhar e rezar, velho. Sem dúvida. Ajoelhar e agradecer, principalmente. Né? Mas 35 na agradecer, Série né? A. Perdão. Não, 35 na Série A, você faltariam precisa de 10 fora. Exatamente. Faltariam 10 10 fora para escapar do rebaixamento. em 19. 19 partidas, né? Que são 20 Que é o objetivo, convenhamos, né? adversários. Todos os que São 20 sobem, times. Atlético, Remo, Coritiba, Chapecoense, todos os que sobem têm o O objetivo pensamento é reestruturação. de permanecer Afinal, permanecer. Não de, vai subir e vai ganhar uma Sul-Americana. Quem vai ser o novo Mirassol? O novo Mirassol. Para com esse Não papo, pode ser não existe expectativa. isso, A gente. expectativa tá longe Não de ser existe essa. isso. E até pra gente projetar um pouquinho essa continuidade no próximo ano, né? O Coritiba pode se espelhar em Ceará e Vitória, por exemplo, porque é um modelo de jogo de times que se defendem muito bem e que tem uma transição forte. O Coritiba, imagino que com a continuidade do Moser, não vai mudar muito a sua linha, né? Não vai. Vai ser um time que vai prezar pela defesa, para tentar ter uma defesa sólida e daí a questão a melhorar é realmente o Coritiba ser um time um pouco mais eficiente ofensivamente, ter um ataque mais perigoso, né? Vocês acham que dá para se espelhar nisso aí? O Mirassol é o melhor exemplo dos que subiram, mas o Mirassol não é um time que pode ser Espelhável, copiado, né? Não dá pra se espelhar Espelhável, no né? Mirassol, é muito diferente o que faz o Mirassol. E assim, o Ceará é o eu tenho melhor uma- time pra ser copiado. Eu tá? também acho. E assim, tem uma questão sobre o Mirassol importante. O Guanais falou sobre os treinamentos do Mirassol. Que eles treinam 8 km por treino. Mais ou menos é o que os caras batem no GPS. O Mirassol só consegue fazer isso porque tem quarta e domingo. Nenhum Verdade. time ano que vem vai ter quarta e domingo. Pelo menos não nos primeiros 7, 8 meses da temporada. Ano de Copa, o calendário vai parar por causa da Copa. O Brasileirão começa em janeiro junto com os estaduais. O calendário vai estar extremamente espremido. Ninguém vai poder fazer isso. E o calendário vai atrapalhar muito o time que não vai ter elenco para o ano que vem. E aí não tô falando só dos 4 que subiram, não. Tô falando de times também que vão permanecer na Série A. Antes da gente continuar nesse assunto, eu vou deixar um recado rapidinho. A gente tá com uma audiência gigantesca, a gente agradece demais você que acompanha aqui o trabalho da WTV. Tá rolando um Atletiba aqui legal nos comentários. O pessoal do Remo tá esperando, a gente vai falar do Remo A também. gente precisa entrar no Atlético aqui E também. não vai ter quem sou eu no Falar do programa de Furacão. hoje. É verdade. Porque vai ter seleção da Série B no final do programa. Legal. Muito bem. Então a gente vai fazer seleção da Série B, vai ter Atlético, vai ter Remo, vamos falar dos 4 times que subiram. Vai ter que deixar o like aí, E ó, tá? deixa Tem o mais de like. 300 pessoas e menos de 100 likes, deixa o cara. like aí, Exatamente. rapaziada. E Pelo amor deixa de Deus, superchat pra gente aqui pra silenciar o Vincenzo, pra me silenciar. Eu sei que vocês querem fazer uma brincadeira aí. Deixa o superchat teve que fica pedido mais já. fácil. Teve pedido pra gente fazer esse esquema aí de silenciar Isso. o Vincenzo, Eu vi. principalmente. Calma aí, cara. Mas é que mas é que daí tem que bater meta de superchat. nada. É lógico. Tem que Tem bater nada meta de demais, superchat. Pode silenciar a gente também, né? Também, Porra. também. Qualquer não tem problema um. Se nenhum. você quiser pagando, meu irmão, você pode fazer o que você É quiser. verdade. Aqui. Tá tudo certo. Eu já vi que nosso amigo Tico tá por aqui. O Símio lá do grupo da Liga dos Médios tá por aqui também, mandou um abraço. Grande Dalk. Símio. Então, assim, tem bastante gente, mas não dá pra ler o comentário de todo mundo. Então, deixa o superchat, vamos fazer as brincadeiras aqui O e deixa o Eduardo like. Souza não que falou esquece. que quer ouvir eu falando
Aguardando ansiosamente a opinião de Felipe Dalgo sobre a coletiva do Odair. É o Mido, será? É, o nosso Eduardo É Souza. o Mido? Nosso Eduardo Grande Souza. Mido. Beijo pra Grande você, Mido. meu irmão. Estará aqui daqui a pouco, Falarei sobre a coletiva do Odair. Um abraço pro Odair de novo. Abraço. Daqui a pouco eu mando mais. pra Pra esposa do Odair também. Não, a Todas esposa as- do Odair é sacanagem. Mas pro familiares mas do é Odair. que eles Sim, acompanham. aquela acompanha Sim, bastante. acompanha. Não, Aham. pelo amor de Deus. É. É porque acompanham, realmente assistem os programas que a gente tá ligado, né? Aquele abraço, viu? Mas assim, O like ajuda bastante. o like ajuda muito, exatamente. Tem que deixar o like. Pra avisar o que o Matheus... Você quer falar do Atlético já? Eu gostaria. Você já mudou? Já pra gente É, falar porque a do gente Furacão. tem um tempo meio É curto, apertado e a gente ainda tem seleção depois, né? Só pra fechar, então, Vai lá. a questão. E isso serve também pra todos os times que subiram. O programa é sobre Série A hoje, né? Não é sobre Série B, não. Fominhas da Série A pra falar do Curitiba, do Atlético e do Remo. Tá atrás de você, ó. Série A, voltamos. Série A voltamos, exatamente. Assim, o Ceará é o time mais espelhável para as equipes que subiram. Por algumas razões. A primeira é a manutenção do trabalho. O Ceará confia no trabalho do Léo Condé e, assim, passou por uma fase péssima ao longo do ano. Chegou a ter momento em que o Léo Condé balança no cargo, mas ele consegue ser mantido e consegue montar um Ceará de um bloco mais baixo, de uma defesa mais forte, mas de muito escape. Muita transição com o Pedro Henrique, com o Galeano, com o Fernandinho, né, com o Paulo Baia, que chegou na metade da temporada, tendo o Pedro Raul, um homem de referência. Então, assim, gente, a gente não pode olhar para os times da Série B agora e pensar, que subiram da Série B agora, e pensar qual é o próximo Mirassol, como trouxe o Ale. Exatamente. O caso do Mirassol é muito difícil de você espelhar e tem que ter muita coragem para fazer o que o Mirassol fez em apostar numa ideia de jogo tão ofensiva como é a do Rafael Guanais. E acho que Atlético, Coritiba, Remo, a própria Chapecoense, e a Chapecoense até tem essa característica de transição mais do que os outros ao longo da competição, mas o Remo teve um grande momento assim com o Daniel Paulista, o Atlético tem no Kevin Viveiros o principal jogador para fazer essa transição e para crescer dessa maneira na temporada. Só o Coritiba, na minha visão, não aproveitou tanto assim da transição entre os 4 que subiram ao longo da temporada. E talvez por falta de peça, talvez. Porque você vai pegar a Chape, que teve o Mailton no escape, o Marcinho no escape ao longo da temporada. Você vai pegar o Atlético com o Viveiro, você olha pro Remo com o Pedro Rocha, com o Nicolás Ferreira, com jogadores de velocidade mais à frente. O Coritiba não tinha esses caras. E a partir de um momento em que o elenco seja reforçado nesse sentido, Sim. talvez o time consiga mostrar esse escape, essa possibilidade de fazer essa transição ofensiva e aproveitar mais os cenários de times que vêm atacar você dentro da Série A do Campeonato E até Brasileiro. chegou o momento que eu e o Rogério estávamos conversando. Grande Rogério Scarione, um beijo pra você. Ganhou a camisa do Jaci ontem no título. Né? Levou lá na rádio hoje. E a gente estava comentando sobre a questão de que o Mozart tinha falado que tinha certeza que o De La Torre e o Coutinho entregariam mais alguns gols até o final do campeonato e tudo mais, né? E a gente tava conversando, na época hoje tinha 36 gols marcados na Série B, ou 35, não lembro exatamente. E daí a gente até falou, pô, a diferença do Coxa esse ano pro Mirassol do ano passado é que o De La Torre ano passado entregou 10 gols. E daria certinho, né? O número de 42 gols, né? Claro que não Porque ele tinha feito 2 e faltavam 8, né? Não, Então, era, não é um tinha número- feito 3 e é. faltavam 7. Isso, não é um número exato, óbvio, né? Tipo, não tem como se falar, não, o culpa De La é Torre do De La toda vez Torre. vai fazer 10 gols na Sim, Série B. é, claro. Não, só que assim, esse ano de novo, inclusive, o Yuri Castilho fez o gol do acesso, porque se pensar, porque ele fez o 2-0 contra o Paysandu diminuiu, então foi Sim. 2-1. E daí contra o Atlético não teve gol. Então ele fez o gol do acesso, ele fez o gol do título. Que foi 2-1 também. E ano passado o Yuri Castilho já tinha feito o gol do acesso Mirassol, já tinha sido campeão com o Vitória. Então, assim, num geral, cara. Então, se o Castilho não ficar no coxa, alguém da B contratar, garantido que ele vai colocar o time na A, né? Mas acho que O mais memorável do Castilho na A é o Alô Zezé, né? Fala Zezé, né? Fala Zezé, bom dia, cara. Mas assim, a questão essencial nisso não é olhar pro De La Torre como vilão e falar, pô, então a culpa é do De La Torre que não entregou 7 gols a mais e por isso que o Coritiba teve um ataque ruim. Não, é entender por que o De La Torre em uma temporada teve 10 e em outra temporada teve 3. É entender por que o Gustavo Não, ele Coutinho... não teve 3. Não. Pra dar um exemplo. Tá. Só um número qualquer, sabe? Pra entender por que caiu o rendimento. Pra entender por que o Gustavo Coutinho já chegou a ser artilheiro da competição Recente. recentemente. 23. Né? Exatamente. E nessa temporada ele não conseguiu aproveitar nada das chances. Tem parcela individual? Óbvio. Tem grande parcela individual de jogadores que não conseguiram desempenhar. Mas é entender por que o Cleison conseguia jogar a nível de Série A há não muito tempo e quando vem ao Coritiba não consegue ser acionado. Em nenhum momento. Tem parcela individual? Tem. O Cleison não foi bem quando pegou na bola, quando teve ações individuais.
Mas imagino também que um esquema tão disfuncional ofensivamente tenha prejudicado esse desempenho individual dos atletas. Perfeito. E aí a questão é fazer, e inclusive imagino que seja feito esse diagnóstico internamente no Coxa para a próxima temporada. É entender o que aconteceu que jogadores que deveriam entregar mais não entregaram nesse ataque do Coritiba e dessa maneira entender como melhorar isso para a próxima temporada. E, Mate, pra gente passar pro Atlético, só pra fechar, o Mozart se junta a uma lista de outros 2 técnicos a conseguirem 2 acessos em sequência, né? Geninho, 13 e 14, Sport Avaí, e Léo Condé, né? Vitória 23 isso, verdade. e Ceará em 24. Só que o Mozart é o único a começar e terminar o ano em 2 equipes diferentes e conquistar o acesso.